24cast visita. Tem uma frase que fala assim, ó, faz frio em São Paulo, mas pra mim tá sempre bom. E aí eu vou usar essa frase pra começar. Tá friozinho, mas eu tô aqui na zona sul de São Paulo. Eu vim visitar o Instituto Vocação, uma empresa do terceiro setor que usa, claro, o BIC 24. Você vai conhecer esse case, ele é bem especial. Especial pra mim também, que vim da periferia, um lugar como esse. Tô aqui no extremo sul de São Paulo e talvez hoje vai ser até emocionante. Mas vamos visitar esse lugar especial que eu já fui recebido aqui. Tô fazendo a abertura aqui de novo, mas eu dei uma caminhada aqui dentro, então, ó, 24cast na estrada, vem comigo que hoje vai ser um episódio bem especial. Bora lá. Romualdo, seja bem-vindo. Prazer te receber aqui, conhecer um pouco o que a gente faz. Tava muito curioso. Como que a gente consegue fazer com tudo que a gente criou aqui de ecossistema, de infraestrutura, o bem e preparar essa juventude aqui da região do Campo Limpo e Pô, e a todas gente as tá áreas. bem no cerne aqui do Campo Limpo, né, cara? Sim, a vocação ela chega aqui em 82. Nós já fomos posto de saúde, já fomos biblioteca. E isso é uma característica da vocação. A gente sempre, nos territórios onde a gente tem as nossas unidades, a gente sempre tenta buscar qual é a demanda social mais latente naquele território. Vocês vão se E construindo no meio do caminho. hoje trabalhamos com a inclusão produtiva de jovens e isso para a gente é uma causa importantíssima por diversos fatores. É a taxa da população, parcela da população com maior taxa de desemprego, é o dobro da média da população brasileira. As posições de entrada, a gente até já tinha conversado anteriormente disso, sobre as posições de entrada para jovem, elas estão desaparecendo, estão sendo automatizadas e isso traz um desafio. E tem um outro fator que não é imediato, mas em médio prazo ele realmente traz um impacto, que é o caso do envelhecimento da população. Nós atingimos o bônus demográfico e é importante que esta população jovem passe a fazer parte da economia ativamente e gere um movimento econômico que sustente uma nação, sustente a gente como país no futuro, partindo do princípio que nós teremos uma população cada vez mais envelhecida. É essa a causa hoje da vocação. Estamos aqui com cursos técnicos, com formação, Produção, com empregabilidade. Mostra aqui os arredores para nós, por favor. Para todas essas pessoas que estão aqui, mas não só aqui. Hoje a vocação está em 19 estados, sim, com os nossos programas e a gente sempre com esse mesmo caminho. Eu tô falando isso porque, olhando ao redores aqui, que a produção vai mostrar depois, a gente basicamente, vocês são vizinhos de fato. Exato. Entendeu? Aqui do lado, por exemplo, tem casas, né? Tem vizinhanças reais, então vocês são vizinhos, atende o seu vizinho, pô. Isso aqui é muito legal. E a Zona Sul, né? A gente fala no Brasil inteiro, pra quem não sabe. Não sei como que é hoje, não. Tô fora de São Paulo, mas já foi uma das regiões mais violentas também do país. Ainda é Zona Sul, Sul 2 e Leste 2 são as duas áreas com maior vulnerabilidade social. E a gente entende que o acesso à renda e o apoio às famílias é a força motriz para uma eventual mobilidade social. Acredito que mais a gente já falou pra ele sobre isso. Eu sou também muito fruto disso, né? Eu nasci na periferia de São Paulo, lá na Zona Oeste, e chegar na minha cadeira que eu cheguei, muita gente me ajudou. Na época, é claro que não tinha instrutores como essa, e pô, tá aqui até me deixa muito feliz. Ô, produção, vamos andar um pouco? Vamos conhecer isso aí? Então, como você pode ir ver, a vocação, a gente tem toda uma infraestrutura. O que a gente... Quantos mil metros tem aqui? É grande, né? É muito. A gente sempre pega dessa rua, você vai ver que quando a gente sair, a gente vai sair na rua de cima, do outro lado do quarteirão. É um terreno bem grande, a gente tem quadra de poliesportiva, que hoje é o nosso bazar. O que a gente acabou fazendo aqui, Romualdo? A gente, como eu te falei, a gente vai entendendo as demandas do território. A vocação, na década de 90, inclusive tem nossa linha do tempo aqui, você vai ver que a gente nasce lá em 67, Sim. num momento em que estava tendo um adensamento populacional da Zona Sul, e que ela crescia desarticulada e desorganizada. E emanava... Parece até uma carteira de trabalho. Exatamente, essa é a nossa ata de Constituição. Sim. E o que acontecia naquela época? Acontecia muito de que nascia uma liderança comunitária do território,
mas ela não conseguia articulação política sim, ou claro. de financiamento Claro. e atrair benefícios para o território. Sim. E por isso que a gente não nasce com o nome Vocação, a gente nasce com o nome Ação Comunitária São do Paulo. Brasil. Legal. Nós fomos ação comunitária até 2015, Sim. quando a gente se torna a Vocação. Uhum. Foi uma iniciativa de empresários notáveis aqui de São Paulo, Uhum. que foram lá nesse território, viram essa fragilidade, Uhum. foram para fora do Brasil, Uhum. foram na Venezuela e entenderam um programa que tinha lá, que chamava Ação Comunitária. Beber é outra fonte. E trouxe essa metodologia para quê? Para pegar esses líderes e prepará-los com instrução e formalização para que eles acessassem recursos e trouxessem programas que beneficiassem a comunidade. Então, foi aí que diversas organizações aqui da Zona Sul nasceram nessa época, a partir desse programa, se formalizaram e até hoje estão com seus programas e projetos aqui. A gente já foi posto de saúde, aqui é a nossa inauguração, lá em 82, quando a gente chega aqui como um centro comunitário mesmo, era uma área de prestação de serviço à comunidade, mas, por mais que você olhe aqui e você vê que é um bairro periférico, mas pasme, é um bairro que hoje tem muito equipamento público, tem muita prestação de serviço, e essa população ainda é melhor assistida do que quando a gente vai para Zona Sul extremo, Parelheiros, Grajaú, uma área mais, onde ainda é mais extrema, e lá não tem tanta prestação de serviço ou equipamentos públicos nesse sentido. E por isso que a Vocação, quando chega ali na década de 90, entende que já tinha CEL, já tinha creche, já tinha... Os serviços que a gente prestava aqui já estavam abastecidos. Que antes não tinha o setor público fazendo serviço. Exato. Aí o setor público foi se organizando e vocês foram... E aí a gente foi para esses extremos. Então a Vocação... As outras sombras. Começou a financiar e a ter filiais fora aqui do Campo Limpo. Legal. Então hoje, boa parte do nosso atendimento não é aqui. Está voltando a ser aqui. Mas ele foi para a extremidade, bairros mais periféricos ainda daqui de São Paulo. E esse aqui é um desses serviços. A gente entendeu que esse era o caminho. Agora nós estamos retomando de novo a nossa atuação aqui na sede, com cursos técnicos. Vocês vão ver vários jovens, porque a gente entendeu que a formação técnica de jovem passa a ser, então, uma demanda latente que a gente tem que ter esse atendimento. Dentro dessa linha, né, vocês sempre tiveram esse olhar também para tecnologia, né, porque o Vitex está dentro desse contexto, nós vamos falar bastante dele, mas vocês sempre tiveram esse olhar para ter tecnologia na gestão, tecnologia também na entrega, que eu acho que é um pouco do que você vai mostrar aqui. Sim, não sempre. Vamos lá, a Vocação, como você viu, ela nasce de empresários. Quando ela ficou mais madura do ponto de vista de gestão, né? Isso. Ela nasce com essa governança e com essa estrutura desde a sua fundação. Entendi. Tá? Tanto que ela já nasce com um negócio próprio desde a década de 70. Nós fomos referência em produção de cartão de Natal em todo o Brasil. Nós éramos uma das 3 principais organizações desse país na venda de cartão de Natal e de ter um negócio e para ser menos dependente da doação e ter negócios que atendam a uma necessidade de mercado e o resultado e o lucro desse negócio ajuda a financiar. A gente veio com isso, então sempre tivemos uma governança muito boa, sempre tivemos uma sistematização muito boa, mas tem um momento da nossa história que isso fica mais latente. Em 2019, 18 e 19, quando a gente estava discutindo ali o planejamento estratégico, antes da pandemia, a gente vai no Cubo. No Cubo, sim, a gente fala em off do Cubo. Isso, então no Cubo a gente começa a ter contato com o mundo da tecnologia e com o mundo das startups, e a gente começa a ter contato com essa possibilidade de eventualmente não ter uma solução única, de você poder ter soluções distintas, e essas soluções integradas fazem a solução de demandas que você tem. Então, aquilo starta a nossa visão sobre embarcar tecnologia não só para a área administrativa, mas sim para a nossa área de marketing, sim para a nossa área de atendimento e para os nossos programas. E a pandemia deu uma baita acelerada nisso.
E foi muito bom que a gente já vinha discutindo tecnologia, a gente adota o Bitrix em 2019, então já tinha ali uma necessidade de fazer uma régua de relacionamento, de ter a gestão das tarefas, de ter uma atuação colaborativa numa forma ágil, e que a gente aprendeu lá no Cuba, que a gente viu lá, e tendo essa complexidade... Melhor fonte impossível, pô. Beber na fonte certa. E tendo essa complexidade que a gente encontrou na vocação, o Bitrix nos pareceu a melhor solução, porque além da gestão de tarefas e projetos, que naquele momento era muito importante para a gente, que estava se articulando de uma maneira... Foi a porta de entrada para vocês no Bitrix? Não, a porta de entrada ela foi um plus, a porta de entrada foi os múltiplos pipelines. Os relacionamentos, tá, ok. Porque, como eu te disse, nós temos unidades de negócio, nós temos o atendimento, ou seja, são várias jornadas de clientes, e esses clientes, eles orbitam mais de uma vertical de jornada. Então, às vezes, ele vai estar em mais de uma jornada, ou ele se relaciona com diversas formas com a vocação. E das ferramentas que a gente olhou de CRM, o Bitrix foi o que mais acomodou melhor essa situação de ter o mesmo stakeholder, o mesmo contato, se relacionando com mais de uma área comercial, e a gente conseguir gerir e fazer o que a gente chama hoje a gente está mais estruturado com isso, e é o que a gente vem buscando, que é o cross-selling. Ou seja, eu tenho um stakeholder com um cliente que compra ou que doa em uma área, mas que eventualmente desconhece a outra, e que a gente identifica numa equipe comercial que ele pode ser um cliente ou um doador, e a gente faz essa intermediação via Bitrix. Aqui é o quê? Uma sala? Aqui é uma sala, um laboratório de formação. Como eu te disse, a vocação pensa muito e está muito focada na inclusão produtiva de jovens, e a gente está buscando formações que fazem mais sentido com esse mundo. Aqui é bem técnico, tem lá banco de dados aí na tela. De hoje, exatamente. Então, aqui nessa sala a gente tem curso de web designer, a gente tem curso de programação em Python, a gente tem curso de formação em RH e algumas aulas iniciais de audiovisual, que são englobadas dentro da tecnologia. Aqui nesta unidade, a gente tem 3 laboratórios de informática como esse, homologados por exemplo, a gente tem parceria com o Senai, tem alguns dos cursos nossos. Legal. E, inclusive, esta sala e a outra que a gente tem é homologada para o padrão que eles exigem lá para a formação deles. Muito bom. Quanto tempo você tem de casa nesse projeto? Eu estou aqui na vocação há 14 anos e meio. Bastante. Eu chego aqui exatamente por toda essa questão que a gente tem de ter uma unidade de negócio. Então, o que acabou acontecendo foi Bom dia. O que acabou acontecendo foi que a gente... falando, eu vou roubando café aqui do Brasa. Demorou. A gente, nessa estrutura de formação ou de construção de uma matriz de financiamento, como eu te disse lá embaixo, nós sempre tivemos negócios próprios. E cartão de Natal foi o nosso principal negócio nas 3 primeiras décadas. Só que a ascensão digital foi diminuindo a demanda de cartão Natal físico, e nós chegamos a vender 3,5 milhões de unidades de cartão por ano. É um negócio muito bom, porque assim, ele tinha um custo baixo, mas uma rentabilidade muito boa. E o que a gente acabou fazendo? Com a queda de cartão de Natal, precisou buscar um outro negócio que recomposse essa renda, que fizesse a recomposição dessa renda que era gerada por cartões de Natal. E foi aí que a gente, então, encontrou um mercado sinérgico, que é o mercado de brindes. Aí nasceu o Brindes do Bem. Mais ou menos. Aí, de 2000 a 2012, que é quando eu chego, nós trabalhamos muito com uma representação. Nós tínhamos um canal, que era o nosso catálogo de cartão de Natal, era uma baita mídia, eram 160 mil catálogos postados para o Brasil inteiro, e nós fizemos, então, parceria com empresas do mercado promocional, empresas do mercado brindeiro, que faziam a exposição ou publicavam os seus produtos no nosso catálogo, nós vendíamos e ficávamos com um FII desta venda. Entendi. Aí era mais uma representação de fato, né? Isso funcionou muito bem. Eu era, então, nessa época, uma dessas empresas. Eu trabalhava numa empresa chamada Pombo Ledberg, e a gente
foi parceiro da ação comunitária durante esses 10 anos. O que aconteceu é que cartão caiu muito e brinde já não vinha mais nesse crescimento. Ele tinha achado ali o seu platô. Sim. E a gente precisava destravar esse platô, e é nesse momento que eu chego na Vocação para ajudar a ter uma operação de brindes que saísse de um tamanho e que chegasse num tamanho que fizesse sentido como geração de recursos para os nossos programas. Legal. Esse foi o primeiro case de sucesso. A gente pega essa operação, a gente acaba descobrindo que a ação comunitária não vende brindes. Você ligava, montamos uma equipe de prospecção, uma equipe de ativos. Tudo no Bitrix. Nessa época não. Aqui era 2012. Era 2012. A gente tinha um CRM chamado Contact. Contact, ele é bem antigo. É muito antigo. E ele era vocacionado para Contact Center. Eu conheci na época que eu estava no outro mercado. E aí, o que aconteceu? Então, ele é o que operava o nosso Contact Center aqui. Contact Center. E a gente começa a ligar e fala, olha, queria falar com o departamento de marketing ou compras. Da onde é? É da Ação Comunitária do Brasil. Vinha na cabeça do cara, vai pedir doação. Puxa. Caramba, não... Aí criava todas as barreiras e falava, não, eu quero vender brinde. Vai colocar as crianças para fazer. Então, tinha uma questão pejorativa de uma associação comunitária vendendo brindes que não gerava percepção de valor da qualidade que a gente entregava aqui. E foi a esse momento que a gente propõe à diretoria a criar uma marca e nasce o Brinde do Bem. Aí é uma unidade de negócio hoje, né? É uma unidade de negócio. É uma unidade de negócio que em 2011 ela chegou a faturar no ano R$800 mil. E nós já chegamos a 12 milhões em 2022, que foi o nosso maior pico de faturamento com a operação do Brinde do Bem. E todo esse lucro da operação reverte aqui dentro. Isso. Hoje o Brinde do Bem é uma operação que deixa entre 1,9 e 2,3 milhões de reais para os nossos programas e projetos. Então, dessa maneira que eu chego aqui na Vocação. Essa capacidade estrutural ajuda o Brinde do Bem a ter uma autonomia e permitiu que a gente contribuísse com outras frentes. Aí veio Nota Fiscal Paulista. Aí o Brinde do Bem já foi o nosso primeiro piloto em Bitrix. Então, legal. A primeira unidade de negócio a adotar o Bitrix foi o Brinde do Bem. Por quê? Como CRM, aí uma unidade de CRM, estruturando jornada. Como CRM, principalmente como nutrição de lead. Por quê? Qual foi o sucesso do Brinde do Bem? A gente foi muito assertivo em Google Ads. Vamos? A gente foi muito assertivo em Google Ads. Campanhas. E gerava um número absurdo de leads que precisavam ser qualificados. E foi aí que a gente precisava de uma qualificação mais estruturada. E a gente recebia isso de diversas frentes, de WhatsApp, de telefone, de e-mail, esses leads vêm desses canais todos. E o Bitrix, por ser omnichannel, foi a melhor ferramenta que a gente encontrou para isso, porque todos os leads... E era muito comum o cliente fazer um orçamento no site e entrar em contato com o WhatsApp logo depois, e a gente conseguir tratar essas dois canais em uma única formação, em uma única nutrição. Então, aqui é a nossa área financeira. Bom dia, bom dia. Então, tem todo um time que cuida de prestação de contas, tem um time que cuida da prestação dos projetos, contabilidade, compra. Temos aqui o César, que é o gerente da área. Vou comentar o César, que deve ser ele que paga o Bitrix. Ele que paga o Bitrix. Prazer. Tudo jóia, tudo bem. Estamos conhecendo a estrutura de vocês, fazendo um materialzinho aí para o nosso canal também. Seja bem-vindo. Obrigado. E dentro dessa estrutura, a governança financeira e a manutenção dos certificados e o controle com foco na sustentabilidade, ela é muito importante para essa longevidade da vocação. A gente mantém hoje, e hoje o César é quem é o guardião desta frente da sustentabilidade. Nossa. Deve ter muita gente sentada nesse cofre aí. Exatamente. E precisa, né? Precisa. Parabéns aí pelo trabalho. Falando um pouco dessa sala que a gente acabou de sair, a gente acabou tomando café, falando um monte de coisa. Exato. Ali nós temos quais times? Ali eu tenho um time comercial do Jovem Aprendiz, temos o time de atração e triagem dos candidatos para a vaga de Jovem Aprendiz, Bitrix na veia. Temos o departamento de TI com os desenvolvedores, time de marketing também. Sim.
e o time de mobilização de recursos que trabalha com a captação de doação, e seja incentivado ou não, para os nossos programas. Então, essa aqui é uma área administrativa da vocação. Essa é a área do qual eu sou responsável, que é o desenvolvimento institucional, certo? E aqui nós temos Tecnologia está debaixo do teu guarda-chuva também. Tecnologia e marketing, Sim, certo? Então, as unidades de negócio, tecnologia e marketing. Uma coisa que me chama a atenção, vocês são bem independentes no sentido, tem time aqui multidisciplinar que basicamente atende tudo, né? Exemplo, tecnologia. Né? A gente conversa com o teu time aí, com teus meninos, a gente teve a honra de se conhecer num dos eventos aí do Bitrix, no Meetup, e eu vejo que eles têm um alto conhecimento de Bitrix, alto conhecimento em tecnologia, são muito autônomos, na verdade, essa palavra que eu queria usar. E foi um princípio nosso desde que a gente saiu lá do planejamento estratégico de 22 e bebendo no cubo lá em 2019, que a tecnologia deveria nortear tanto a nossa gestão, quanto também os nossos programas. Então, assim, quando precisou ir para o AD, a gente já estava meio preparado, a gente já tinha as conexões, então hoje todo esse conjunto de ações de relacionamento que a gente faz com o Bitrix, a gente preparou o time para isso e todas as unidades comerciais de alguma forma trabalham dentro dessa lógica. Legal. Bora, produção. Vamos mandar. Esticar as pernas. Hoje 18 graus. Deixa eu ver. 18 graus. Então, quando a gente vem aqui, é um centro de formação. Aqui nós temos salas de formação, então aqui nós estamos com uma sala de formação, possivelmente em administração de RH. Oi, Marcelinha. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Formação de que essa turma? A administração de RH. Tudo bem, galera? Bom dia. Então, hoje aqui na Vocação, a gente vem retomando essas formações voltadas mais para o mercado de trabalho para jovens entre 14 e 18 anos. O cara que está buscando um primeiro emprego, bom dia. Exato, é fazer com que ele acesse o primeiro emprego de formal, porque nesse momento eles são muito assediados para uma geração de renda informal. E a maioria desses alunos, acredito que sejam de baixa renda? Sim, tem um critério que é a vulnerabilidade social. E quando a gente fala de vulnerabilidade, muitas das vezes a gente olha para a questão financeira, mas a gente tem diversas vulnerabilidades e dentre elas a psicológica, ou seja, a violência física e a violência doméstica ali, psicológica, que hoje em algumas famílias é muito latente. Sim. E esse time também tem um olhar e um radar para essas questões. Essa área que a gente está aqui... Bom dia, gente. Bom dia. É a nossa área core, ou seja, aqui está o time que atua com os 6 mil jovens que a gente atende, mas não que eles, aqui é a nossa área administrativa de toda a operação da vocação, seja jovem aprendiz, seja formação técnica, seja o nosso centro de atendimento à criança e ao adolescente, seja o nosso atendimento social à família, seja a produção de conteúdo. A vocação tem uma produção de conteúdo muito robusta. Você vai conhecer lá embaixo o nosso estúdio, que também serve para produção de conteúdo, e a transferência de metodologia. A vocação, naquele período em que ela ficou formando lideranças comunitárias, produziu-se muita metodologia, produziu-se muito conteúdo. Hoje essas publicações estão disponíveis gratuitamente para qualquer organização que queira ter um método ali para aplicar no seu dia a dia. E, além disso, a gente também tem uma equipe que faz treinamento para outras organizações que precisam estruturar ali as suas operações de atendimento. Uma referência de bench para outros. Né? Somos. Legal, parabéns. Bom, aqui tem umas grandes conquistas da vocação, que é a nossa área de nota fiscal paulista. Aqui em São Paulo, a gente tem um programa de cidadania fiscal, que é de renúncia fiscal do governo pela doação de cupons. Bom dia. A vocação se tornou referência nesse tipo de negócio. Hoje a gente criou processo, sistematização de tudo.
e a gente consegue ter uma inteligência que permitiu que a vocação tivesse uma boa performance e 2024, 2022, 2021 fosse a organização com a melhor performance deste programa no estado. E a gente recebe aqui com muita frequência organizações que vêm também, a gente transfere conhecimento, a gente faz colaboração de desenvolvimento de tecnologia. Teve uma empresa de TI, de tecnologia, que agregou aqui de... Aqui as doações ali. Aqui são sorteios. Legal. Todos os meses aqui em São Paulo são sorteados 5,7 milhões de reais para os consumidores e para as ONGs. Verdade. E eles ganham o prêmio maior para o consumidor é de R$1 milhão, mas para as ONGs são R$100 mil. Então nós tivemos a felicidade de em 7 vezes ser sorteadas na história com o maior prêmio, e aqui a gente coloca alguns cheques desse período em que a gente teve esses sorteios. Competência e sorte andam juntos. Com certeza. É um programa nosso com a Paulista. Retomando, nós fizemos algo inovador, que foi, eles capturam esses cupons lendo ali com QR Code. O que nós fizemos em colaboração com uma outra empresa de tecnologia? Desenvolvemos um mecanismo que a gente escaneia, é aquela máquina ali, coloca tipo todos os cupons, faz o OCR, lê e alimenta o nosso banco de dados com os dados da nota para a gente subir essa nota de maneira automática lá no site da Cefaz. Muito então, bacana. isso trouxe uma produtividade para uma qualidade de cupons que muitas vezes a gente perdia muito tempo para capturar. Hoje o Bitrix ele integra com todo. Você tem hoje uma expansão tecnológica, né, de um RP que é desenvolvido aqui parte dentro de casa por conta da especificidade de vocês, que já me contou no off. Você tem o Bling, que é um RP de mercado. O Bitrix hoje ele faz parte de todo esse ecossistema tecnológico, ele integra com tudo isso daí, tem telefonia, WhatsApp. Como que é? Explica um pouquinho para quem está curioso de enxergar uma ONG tendo toda uma estrutura como essa, que é maravilhosa, assim, de passagem, mas que também tem essa camada forte de tecnologia, né? Que é a base, não tem como, né? Hoje em dia ser eficiente sem tecnologia. O que a gente fez e por que o Bitrix tem um papel central nessa relação? Características, Omnichannel, isso para a gente foi importante, porque dependendo do stakeholder, ele escolhe o melhor canal. Sim. Ou ele escolhe o e-mail, ou ele escolhe o telefone, ou ele escolhe o WhatsApp. Então a gente tem tudo isso dentro de uma ponte de canal. A API aberta e a documentação, ela é muito boa nesse sentido. Então, seja com o webhook para alimentar as nossas plataformas, seja com a API de busca para a gente fazer o GET e trazer a informação, ela funciona muito bem. E o que a gente teve como premissa aqui? Alguns conceitos. Eu tenho produtos, eu tenho clientes, eu uno esses dois com negócios, e esses negócios me geram um histórico comportamental com esses clientes. E entenda-se clientes, quem doa, quem compra do brinde do bem, a família que é beneficiário, sim, as ONGs que recebem a metodologia e o beneficiário, todos eles são clientes. E a gente entende negócios, às vezes fica ruim falar, então eu tenho falado sobre acordos. Eu traduzo negócios do Bitrix como acordo. Quando eu faço um acordo, sendo remunerado ou não, porque aqui no terceiro setor a gente faz muita parceria. Então, sim, quando eu faço um termo de cooperação com uma ONG, é um negócio, mas ele não envolve relação financeira, sim, é um acordo, sim, de cooperação. Sim, quando eu presto um atendimento ao meu beneficiário, é um negócio dentro do Bitrix, mas é um acordo de fornecimento de formação. Tudo isso vai acumulando ali um pool de acordos, e esses acordos eles podem vir de um RP, como é o caso do Bazar. A gente tem Bling lá, toda a compra feita lá, 5 minutos depois, eu tenho um negócio dele dentro do pipeline aqui do Bitrix. Então, dentro desse conceito, não importa quais as ferramentas que a gente usa. A premissa é que elas tenham API aberta e que toda a relação de acordos que a gente tem em qualquer uma delas vão chegar como um acordo, como um produto, como um stakeholder. E aí a gente trabalha a nutrição. Tem nutrições todas que são feitas no Bitrix, tem nutrições ou operações que são documentadas em outras plataformas, mas que culminam com o negócio aqui. Um ponto importante que antes da gente seguir, e aí fica como dica para empresas e ONGs também, né? Muito do que é feito aqui na Vocação é feito dentro de casa,
a gente é um apoio como um orientador, mas vocês têm muita autonomia aqui e um time para fazer isso. Isso eu acho muito legal. É porque a gente, como parceiro, a gente toma esse cuidado, e eu sempre falo isso. Quando a ferramenta, como é o Bittrex, está numa empresa ou no terceiro setor, onde for, mas ela for dono daquilo, vai brilhar, vai dar certo e vai prosperar, né? Quando depende demais de um parceiro, como essa a Renfim, que a gente tem que ser o apoio, a gente tem que estar aqui para direcionar, tem que estar aqui para... Pô, a gente tava falando lá no off, pô, vital assunto, MCP, que é isso aí? Legal, vamos conversar. Eu cheguei ali, você tava com a dúvida, é isso, a gente tem que ser o apoio. E isso é um ponto muito positivo para vocês. Eu acho que é o que faz, né, vou chegar a alguns anos aqui de sucesso, vamos chamar assim, né, porque são muitas vidas impactadas, acredito. São 500 mil e vidas, 500.010 é o nosso último, 510 mil vidas apoiadas, alcançadas com os nossos programas. Só pegando gancho nisso que você falou, eu concordo e complemento com uma outra variável. Ter uma autonomia e ter o suporte de um parceiro é muito importante, mas tem um passo anterior que para mim faz todo sentido, que é a cultura. Cultura, concordo. Cultura do processo, cultura da documentação. Sim, perfeito. Porque tudo isso só acontece, eu falo sempre que para a gente aqui, para todo mundo, plataformas não tem que salvar a operação, não tem que ser um incômodo, não tem que ser só uma questão burocrática. Ela tem que simplesmente só documentar aquilo que acontece, gerar evidências para a tomada de decisão, para a gestão, para as equipes comerciais, ou seja, para entender o que funciona, o que não funciona, e o que funciona a gente potencializa, e o que precisa corrigir, vamos dedicar esforço, vamos corrigir e vamos monitorar se aquela correção foi efetiva. Então, é uma cultura de ter o dado como apoio e a coleta de dados de forma estruturada, e o Bittrex nos ajuda muito nisso, para a gente faz todo sentido, é claro, contando com o suporte de um parceiro. Perfeito. Muito bem. Aqui é uma área que a gente chama que é o centro de convivência do time. Pô, muito legal, charmoso. Por quê? A vocação trabalha na lógica de um centro de convivência. E eles estão lá fazendo curso, mas às vezes... Não sei se vai dar para ver, porque está um pouco escuro. Não sei se eu vou ver se... provavelmente elas acendem. Não, provavelmente elas acendem, só tem que saber onde é. Aqui que sai na rua, de cima que você... Aí vai sair na rua de cima. Aí, agora sim. Aí. Então, essa é uma área que a gente criou para os colaboradores e para os jovens. É uma sala, a gente chama de descompressão e de convivência. Tem videogame, tem livros, tem mesa para jogar e também fica do lado do nosso refeitório aqui, que é onde a gente faz as alimentações. As alimentações do jovem e a alimentação dos nossos colaboradores são feitas aqui. Então, e aqui é o elo entre a nossa operação vocação e as nossas unidades de negócio. Agora a gente vai entrar no Brinde do Bem, tá? E vocês vão conhecer o Brinde do Bem e vão conhecer o Bazar, que são unidades de negócio que geram resultado para a nossa operação. Quantos usuários hoje no Bittrex ali, efetivamente, no dia a dia? No Bittrex, entre 90 e 100 e poucos usuários. A vocação tem 172 colaboradores. As equipes comerciais chegam ali próximo dos 60, mas hoje, além da nutrição e relacionamento, o Bittrex também é uma ferramenta de apoio para a gestão de projetos e tarefas. Comunicação também é feita ali dentro, interna? Interna. Então tem alguns times que hoje saíram do Slack, saíram de outras ferramentas e já estão operando dentro do Bittrex para gestão ali dos seus projetos e tarefas e para comunicação interdepartamental. Então, o marketing precisa de uma demanda para o marketing, então abre uma tarefa lá. Então, essas coisas hoje a gente faz pelo Bittrex. Então, aqui é o nosso estúdio. O que a gente entendeu? Cara, sensacional, parabéns. Esse estúdio foi idealizado, para você ter uma ideia, em 2021. Certo? Todo novinho, tá até com cheiro ainda. A gente só conseguiu terminar ele agora, porque você sabe, terceiro setor, eu consegui aprovar a verba, consegui... Mas senta aí, vamos fazer aqui o fechamento. É uma ideia que nasce nesse período e a gente realmente entendeu que essa questão da ascensão das redes sociais, de produção de conteúdo, tinha muita aderência com o jovem, tinha mercado para geração de renda, porque o princípio que nos norteia sempre é esse,
formação e geração de oportunidade de trabalho e renda, então tem que fazer sentido para o jovem, mas tinha que ter uma oportunidade e uma demanda de mercado que fizesse sentido. E a gente idealizou esse estúdio. Aqui, pra você ter uma ideia, lembra que vocês conheceram o Brindo Bem? Sim. O Brindo Bem nasceu nesse espaço. Entendi. Era essa sala aqui, nossa primeira produção foi aqui ficava as prateleiras do estoque. Então, o Brinde do Bem, ele nasce nesse espaço, e aí ele foi crescendo e ganhou aquela estrutura que você viu lá em cima. Muito legal. E aqui acabou ficando como um almoxarifado, e a gente entendeu que esse espaço, agora que a gente tinha a oportunidade de gerar formação técnica para os nossos jovens aqui do território, ter um estúdio fazia sentido dentro dessa área digital. Mas ficou um estúdio completo, né? Teleprompter, né? Do lado tem a produção, é estúdio realmente de primeira e não perde para muitos que eu já visitei, já gravei em outros estúdios a convite de colegas e tal. É uma estrutura sensacional. Para ser bem honesto, nem a nossa estrutura lá de estúdio que a gente usa tem uma estrutura tão sensacional, com cuidados com acústica e tudo, né? Então, realmente, parabéns. Espero que o jovem possa saber usar isso aqui, que é uma baita ferramenta, né? Comunicação, hoje em dia, é uma ferramenta, para mim, é uma das soft skills do futuro, que eu falei já com meus filhos sobre isso. Se você for bom comunicador, entre outras skills, mas essa, hoje no mundo onde as pessoas, por vários motivos, e talvez depois de pandemia que isso piorou, se isolam, né? Então a comunicação passa a ser uma ferramenta absurda. E para a gente, essa ferramenta ela é muito importante. Você viu que a gente hoje tem um departamento de tecnologia com programadores, isso para o terceiro setor é um desafio. Sim. E a gente faz questão de manter isso, porque para a gente a evidência e o dado é extremamente norteador, a gente já falou isso na nossa conversa. A gente também entendeu no planejamento de 2019 que a vocação era muito tímida e ela sempre teve um trabalho para o terceiro setor, era muito conhecida do terceiro setor, mas pouco conhecida do senso comum, e a gente teve ali um desafio de melhorar a nossa comunicação e, dentre ela, para o nosso público interno, e aí o CRM e o Bitrix fez parte desse arcabouço, mas de ter uma visibilidade maior, principalmente nas redes sociais. Hoje a gente tem um time de marketing com 6 pessoas, focado exatamente em produção de conteúdo, seja para o Brinde Bem, seja para o Bazar, seja para os nossos programas, para que a gente pudesse gerar uma maior percepção de valor para a marca Vocação. Então, dentro desse arcabouço, esse estúdio também tem um pouco disso, de ser um lugar para produzir conteúdos. Você pode ver que a sala de back ali, ela é maior e porque os alunos fazem formação de audiovisual, então eles ficam lá aprendendo na prática aqui, essa formação audiovisual que a gente faz. A nossa plataforma EAD tem conteúdo e hoje a gente não precisa mais fazer locação, a gente tem uma estrutura de chroma key que a gente já faz aqui dentro. Legal. a nossa formação, a nossa captura de imagem para as formações. Então, o estúdio ele passou a ser muito estratégico e é claro que, como a gente busca ser referência na geração de oportunidades de trabalho e renda, a gente também entende que aqui a gente, com essa estrutura, vai poder ter bastante conversa voltada para o público jovem, voltada para a conscientização da importância de gerar formação, de gerar oportunidade para o jovem, tendo em vista que hoje o Brasil acaba de passar pelo bônus demográfico e que daqui para frente a tendência é a nossa população envelhecer e que esta juventude que vai sustentar as próximas décadas precisa ser incluída produtivamente, e a gente acredita muito na educação como meio para conseguir atingir esse objetivo. Muito bom. Fábio, quero agradecer em nome da CRM Think e, por que não, do Bitrix também, primeiro pela parceria. Parabéns pelo trabalho, né, da Vocação como todo, mas aqui falando em seu nome. Obrigado pela parceria, obrigado por apresentar um projeto tão lindo. Pô, muito emocionante estar aqui, ver o quanto realmente a educação pode transformar as vidas e ter esse olhar. Para mim é muito legal, muito mais que legal, não é nem essa palavra, é muito gratificante ter uma parceria, né, com a empresa do terceiro setor, que faz um trabalho maravilhoso e que é referência também naquilo que faz. A gente tem falado em off, né? Você é um grande estudioso também desse tema, né? Terceiro setor, no que diz
a respeito da gestão, tecnologia, planejamento, então isso é muito legal. Inclusive vou deixar teu LinkedIn aqui, para quem quiser se conectar, saber mais de tudo que aconteceu aqui também, como vocês chegaram numa estrutura tão bacana, e quem está aqui nos ouvindo também como 24Cast, vendo, nos ouvindo, enfim. Vi um case aqui interessante, talvez diferente do habitual, né, quando a gente fala do segundo setor, mas você viu que o Bittrex, ele realmente ele tem essa versatilidade de poder transicionar em setores diferentes. Então, obrigado ao Cetime aqui pelo apoio, obrigado ao Claudião, que está aqui na produção também, que é o nosso apoio aqui em São Paulo, e é isso. Chegamos aqui ao final de mais episódio então, do nosso 24Cast. Esse foi o 24Cast na estrada, aqui nos estúdios. Estamos aqui inaugurando os estúdios da Vocação, aqui nosso grande parceiro. Não esquece, se inscreve aqui no nosso canal. Se você estiver no Spotify, deixa lá um joinha. E uma coisa que eu não posso esquecer, esse episódio está saindo aqui ainda entre maio e junho, contas novas ou para upgrade. 36% no Basic, 29% Professional, Standard e Enterprise. Entre em contato com o nosso time, acho que vai ter um QR Code em algum lugar da tela aqui, tá bom? Obrigado e a gente se fala em breve num próximo episódio. Até lá.